Olá, finalmente chegamos ao terceiro episódio dessa série sobre planejamento patrimonial da família. Hoje, como prometido, eu vou compartilhar casos reais sobre doação, testamento e inventário. O que você deveria saber, né? Todos os brasileiros deveriam saber dessa realidade, do que acontece para se fazer verdadeiramente o planejamento, né? Porque às vezes o patrimônio seu se esvai simplesmente por falta de conhecimento. E é por isso que a gente está aqui, justamente para evitar que isso aconteça com você e com a sua família. Vamos lá, o primeiro caso real de hoje é sobre doação. Um cliente doou uma casa para um filho que era casado. Esse cliente já queria adiantar a herança para o filho não ter que passar pelo doloroso processo de inventário, né? Ele foi e fez a doação em vida. Esse filho já era casado, né? E ele teve o usufruto reservado para si, né? Quem doou ficou com o usufruto para poder usar os bens a hora que quisesse, alugar, fazer o que bem entendesse, mas já fez a doação para o filho, tá? Esse filho pegou e viajou para fazer um intercâmbio na Europa. Infelizmente, esse filho veio a falecer num acidente automobilístico lá, né? E com isso, ele teve que retornar ao Brasil, o corpo dele retornou ao Brasil, e a papelada para a confecção do inventário, né, desse filho, infelizmente. Esse filho só tinha um bem apenas, né? Qual bem que esse filho tinha? Essa casa que o pai quis adiantar a herança para evitar o inventário dele próprio, né? Tá. Até aí, o pai só havia pago na doação 8% de valor de mercado desse bem e os custos de cartório, de notas, de registro e de advogado, né? Olha para você ver. Arcou com esses custos para doação. Quando o filho veio a falecer, ele era casado. Com o inventário do filho, quem que foi o herdeiro, né? A nora do doador. Ou seja, ele tinha apenas o usufruto enquanto o filho fosse vivo. Como o filho faleceu, esse usufruto ele acabou, né? Com isso, a nora não aceitou devolver o bem para o pai, né? Ela sabia que havia sido em doação para adiantar a herança. Ela não aceitou devolver o imóvel para o sogro, e com isso o sogro ficou sem casa, sem poder usar o bem doado, e a nora é que ficou dona desse imóvel. Olha só para você ver que surreal. E isso acontece corriqueiramente. Pode não ser para fins quando um filho falece, né? Nesse caso foi infelizmente, mas pode ser que a nora interfira enquanto o filho ainda está vivo. Porque às vezes o pai está precisando, o pai ou a mãe está precisando para pegar o bem para investir em outro, ou para viajar, quer pegar essa casa que doou, pegar para viajar, ou quer fazer algum tratamento médico, e infelizmente há interferência de noras e genros que pode não deixar esse bem ser voltado para quem doou, o que é um absurdo, né? Então fica a dica do primeiro caso real. Vamos para o segundo. Um pai, né, teve que doou também, né, um bem para um filho. O filho aí pagou a doação, com usufruto, com tudo. O filho veio a falecer na Covid, né, por Covid nessa pandemia. Com isso, o que o escritório teve que fazer? Nós tivemos que fazer um inventário desse filho, igualzinho o caso anterior, tá? Só que nesse inventário, o filho ele não tinha herdeiros e não era casado. Então, o que aconteceu? Um pai que doou um imóvel para o filho para ficar livre da doação quando ele morresse, teve que fazer um inventário também do filho. Ou seja, recebeu o bem de volta, né, nesse inventário. Só
que infelizmente esse pai também veio a falecer. Olha para você ver. E com esse falecimento, teve que ser feito um novo inventário. Ou seja, a família teve que pagar um novo inventário desse mesmo bem para divisão com os outros filhos. Nesse caso, olha que absurdo que aconteceu. Um pai doou um imóvel para o filho, teve que pagar todos os custos, cartórios, advogados e impostos. O filho faleceu, teve que fazer um inventário, advogado, impostos e cartório novamente. O pai faleceu de novo, o pai faleceu, né? O pai faleceu e teve que fazer um inventário de novo, um novo inventário do mesmo imóvel, ou seja, cartório, advogado e impostos. Com isso, olha a dilapidação do patrimônio, né? Somente para esse imóvel específico, a família teve que gastar quase 50% do imóvel. Isso porque ela tinha o valor à vista, tá? Se ela não tivesse o valor à vista, ela tinha perdido o imóvel há muito tempo só para pagar essas taxas, né? Então você vê que é um verdadeiro absurdo o que acontece na nossa realidade, né, aqui no Brasil. E o último caso é da família que teve que abrir um testamento na justiça, né? Por quê? Porque um pai e uma mãe fizeram um testamento para os filhos, acreditando que cada um iria receber esses bens do jeito que eles haviam colocado nesse testamento, né? Só que quando eles foram abrir e ler o testamento, somente poderia ser em juízo. Quando o juiz leu o testamento, o que ele fez? Ele não aceitou o que os pais dispuseram, porque eles privilegiaram uma filha em detrimento dos outros dois filhos, né? Ela precisava de mais, mas o juiz não aceitou. E com isso, teve que se reformular o inventário, né? A doação, o testamento, ou seja, ele se tornou nulo, e foi feito o inventário a partir de bens normais, ou seja, todos os herdeiros ficaram donos de todos os bens, porque o juiz não aceitou a divisão, cada herdeiro ficasse com um bem determinado. Aí imagina a seguinte situação: um herdeiro já morava numa casa, o outro já tinha outra casa, e a outra filha já tinha uma outra terceira casa. Só que o juiz não aceitou cada um ficar com o seu bem. Ele quis que todos participassem de todos os bens, para fazer uma divisão igualitária. Então, esse planejamento, essa intenção do pai, não foi acatada pelo judiciário, né? E isso é um verdadeiro absurdo, porque você é o dono do bem, a sua família está de acordo, todos os herdeiros estão em consenso, e o sistema não aceita. E por que ele não aceita? Porque ele quer que você pague a mais por isso. Simplesmente. Por quê? Um filho vai ficar com a igualdade de patrimônio de todos os bens, só que eles não são bens de verdade de todos eles, né? Um filho vai ter que doar a sua parte para o outro, e com isso você vai ter que recolher novos impostos. Né? Simples assim. O Estado vive para pegar imposto de você. E não é possível que você não tenha essa noção e essa visão, né, de que o Estado é feito para pegar o nosso dinheiro. Simples assim. Então, nesses três casos, fique a dica, fique de olho e não deixe que isso ocorra com a sua família, porque esses três casos são os mais simples que acontecem. Né? Acontece direto, sempre tem diversos casos desses no escritório. Então, eu estou aqui para te alertar, para te mostrar que, igual esse, tem vários outros tipos de situações que a gente não consegue controlar. Então, o máximo que você puder para fazer doação em vida, para fazer o inventário e fazer o testamento, tem que ser feito, tem que ser evitado, tá bom? Fica a dica, compartilhe esses episódios, esses três episódios com a sua família, com as pessoas que você ama, porque é uma excelente forma da gente divulgar esse assunto para o máximo de pessoas possíveis, para a gente conseguir mudar esse Brasil nosso, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço.